Boa noite! Aleluia! Amém, queridos. Antes de eu começar a falar um pouquinho aqui sobre o que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu queria relembrar aqui sobre a nossa conferência de finanças na sexta e no sábado, certo? Vai ser uma conferência poderosa. Eu acho que vai falar muito com a gente, né? É sempre muito bom a gente aprender sobre isso, porque Deus ele quer derramar sobre nós o muito. Amém? E é o pastor Fabiano de Sobral, ele é um grande mestre, né? O cara do ensino. E eu creio que ele vai trazer muita coisa boa para a gente nesses 2 dias. Então, aproveitem, é gratuito. Então, traga a sua família, né? Traz todo mundo, convida talvez alguém que você diga, não, essa pessoa precisa ouvir isso, precisa aprender sobre isso. Convidem essas pessoas e venham, tá? Vocês não podem perder. E também eu queria falar sobre o Café com Pastor. Se você ainda não fez, você precisa fazer suas inscrições pelo aplicativo, já está lá liberado, tá? E você também é totalmente gratuito. E motivem a célula de vocês, as pessoas novas que estão entrando na igreja. Então, agitem aí, porque também vai ser muito bom. E o Café com Pastor, ele é um pré-requisito para o batismo, tá bom? Então, não percam esses avisos aqui que eu estou dando, esses momentos, tá? E, gente, queria trazer aqui para vocês algo que eu compartilhei até com os líderes da nossa área no final desse ano. Eu e meu marido, o Vander, não sei se vocês conhecem, o WG para os íntimos. Ele não está aqui hoje porque ele está trabalhando, está viajando a trabalho. E a gente sentou, eu e ele, e a gente conversou sobre as nossas células, né, sobre os nossos líderes, nossos discípulos, as pessoas do qual nós cuidamos, temos o privilégio de caminhar juntos. E a gente começou a ver algumas situações, né, multiplicações que não aconteceram, e a gente entrou em crise, né? E nós conversamos muito, oramos muito sobre isso, e nós descobrimos uma dor que a nossa área tinha, né? Uma dor, algo que a grande maioria falava a mesma coisa, né? Que era fazer com que as pessoas vestissem a camisa, fazer com que as pessoas se engajassem na célula, né? Na igreja. Então, hoje eu vim trazer algumas revelações sobre isso, tá? Mas antes disso, eu queria fazer umas perguntas para vocês, tá? Você pode colocar aí? Eu queria saber de vocês. Pode colocar aí, PC. As camisas, o time. Vai? Eita! Pronto. Aí eu queria perguntar, tem uma camisa aqui de um time, certo? Eu queria saber daqui quem veste essa camisa. Certo. E aí eu queria saber quem não veste essa camisa. Certo, ok. Então eu queria saber de quem veste, o porquê. Quem levantou a mão aí? Um voluntário desse time. Vai, um voluntário. Vem, é você? Vem, Rodrigo. Vem aqui me explicar. Eu vou aí, é melhor, mais rápido. Então é o seguinte. Você veste essa camisa, Rodrigo? Veste? Por quê? Que é o maior do Nordeste, né? Agora, quem não veste a camisa? Vem aqui. Quem não veste? Vem, Cauã, aqui. Vem, pronto. Vem aqui. Cauãzinho. Cauã não veste a camisa? Não. Misericórdia. É muito ruim, time ruim. Meu Cristo Redentor. Não, visto nunca. Calma. Peraí, que não terminou. Aí eu quero saber o seguinte. Você não veste. Por quê? Porque é muito ruim, né? Então, Rodrigo, você vai convencer o Cauã a vestir essa camisa. Cauã, meu amado, que serve no acolhimento agora, glória a Deus, em nome de Jesus.
você e eu estamos no mesmo propósito. Um propósito de fazer com que esse estado seja conhecido, o estado de Ceará. Então, nós precisamos vestir essa camisa, por quê? Porque, primeiramente, nós precisamos colocar o propósito do estado ser conhecido, né? Então, assim, esse nome maravilhoso Ceará é o nome que você vai levar no peito. Então, vista essa camisa comigo. Não vestiu. Pode sentar. Pode sentar, Cauã. Pode sentar. Obrigada, Rodrigo. Não é fácil, né? Não é fácil vestir a camisa. Concorda comigo? Vai, muda aí a camisa. E essa? E essa? Quem veste? Quem veste? Muita gente veste, não veste? Pois é, né, gente? Então, por que não vestem? Por que vestem? Próxima camisa, só mais uma aqui. Flamengo. Olha aí. Todo mundo. Ok. Alguns vestem, outros não vestem. Então, vocês viram que é difícil convencer, né? Por que você não veste a camisa, né? Então, isso veio me trazer para mim, para o meu esposo, para a minha família, uma reflexão, né? Sobre os desafios de um líder, né? O nosso grande desafio é gerir pessoas, fazer com que elas vistam a camisa. E como nós vamos fazer isso? Nós precisamos entender algumas questões, tá? Então, liderar é mover pessoas, né? É ajudar as pessoas a saírem do ponto A para o ponto B. Um bom líder é aquele que te desafia a crescer, né? Seu líder, ele te desafia, ele te instiga a você ser melhor a cada dia, né? Isso é muito importante na característica de um líder, né? Que faz as pessoas vestirem a camisa. O sucesso de um líder é quando nós nos tornamos inúteis. Nós temos que ser líderes inúteis, sabia? É aquele líder que ele dá o comando ali, já está tudo feito, né? Ele não precisa mais, as pessoas não precisam mais dele. Parece triste, né? Mas não é. Isso é sucesso. Sabe quando eu vou me sentir líder assim, de sucesso? Quando os meus filhos se casarem, quando os meus filhos saírem de casa, terem suas próprias casas, suas famílias, né? serem autossuficientes, né? Eles não precisam mais da gente, eles já vão viver a vida deles, vão ser sacerdotes do lar, vão trabalhar, né? Isso é um sucesso. Isso eu posso dizer assim, eu fui uma líder de sucesso. Os meus filhos alcançaram aí, seguiram voo e são independentes de nós, né? Então, isso é um líder de sucesso. Mas para que as pessoas sejam engajadas e vistam a camisa, nós precisamos entender alguns pontos aqui. Então, eu queria... Prestem atenção, se vocês quiserem anotar também, acho bem legal. O primeiro ponto, para que a gente possa ser líderes engajadores, né, é que a gente precisa ter uma direção clara. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, qual a nossa missão como líderes, os nossos alvos e objetivos. Nós precisamos ter isso muito claro, para que as pessoas possam nos seguir. Eu vou falar um exemplo aqui, prático. No final do ano passado, em novembro, nós fizemos uma viagem de casais. Foi muito legal. E essa viagem foi na Serra, e foram vários carros, um seguindo o outro. E nós fomos no primeiro carro, assim, na frente, e a galera atrás, né? Cada casal no seu carro e tal. E eram mais de 6 carros, 7 carros, né? E aí a gente foi, o Wander foi dirigindo, e em direção à Serra, né? Que o passeio foi lá para Ubajara, no bondinho, e o hotel era lá. E aí a gente subiu a Serra de Tianguá e tal. E aí, o que aconteceu? O Wander, ele era o guia da viagem. Ele sabia para onde ele estava indo. Então, todos os casais foram seguindo o Wander. Por quê? Porque eles sabiam para onde a gente estava indo. Onde a gente ia levá-los. O ponto final era o quê? Ubajara, na Serra, no hotel, certo? Então, eles foram seguindo a gente. Então, o líder, ele precisa saber claramente a direção que ele está indo. Senão, os liderados não irão, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter
é uma visão clara. Nosso papel como líder é apontar o caminho para onde Deus quer nos levar, para que as pessoas voluntariamente nos sigam. Amém? E aí eu preciso dizer para vocês, qual é a nossa visão? Quais são os nossos valores? É a visão do MDA. Vamos dar uma relembrada aqui na nossa visão, no nosso propósito? A Paz Church é 100% visão do MDA. Na visão do MDA, é possível a igreja local ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. O MDA abrange diversos fatores desenvolvidos na igreja local. Sem dúvida, o fator central desse poderoso modelo é o discipulado, que todos na igreja recebem, seja individualmente ou seja através do pastoreio eficaz da célula. A célula, também chamada de Life Group, é a igreja no lar, um lugar de pastoreio, de grandes amizades, de estudo da palavra de Deus e de oração intensa. Um ambiente cheio de fé, alegria e muito amor. Na visão do MDA, cada cristão compromissado deve estar sendo e fazendo discípulos, participar de uma célula, abraçar a visão da igreja local, buscar a unidade da igreja mundial e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a nossa visão, nossa missão, nosso propósito, e é nessa direção que a gente vai seguir. Amém? E se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no aplicativo, porque está tudo lá, viu? Eu tirei de lá isso aqui. Amém? Então, eu pergunto aqui para vocês, quem não deseja isso? Quem não está na visão aqui? Quem não deseja estar numa célula, ser cuidado, ser discipulado? Quem não está na mesma direção? Ninguém, né? Está todo mundo na mesma direção. Glória a Deus. E sabe o que acontece, gente, quando nós comunicamos com clareza nossa missão e os nossos valores? Acontece uma coisa muito louca, muito doida. É que pessoas vão sair do seu grupo. Você sabia disso? Quando a gente fala, quando a gente é claro na direção que nós estamos seguindo, temos uma visão clara para onde a gente vai ter pessoas que vão sair do seu grupo. Aí você pode perguntar, mas Luciana, nós vamos perder pessoas? Na verdade, não. Eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, elas pegaram só um ônibus errado. Você já imaginou, você está dentro de um ônibus lotado de pessoas, você é o motorista do ônibus, certo? Você é o líder, você está dirigindo lá um ônibus, está cheio de gente. E aí você diz, gente, a parada aqui é São Paulo, próxima parada, estamos indo para São Paulo. Aí pula o pessoal e diz assim, não, mas a gente está indo para Belém. Como Belém? Não, a gente está no ônibus errado. Opa, puxa a cordinha e desce do ônibus. E está tudo bem. Porque o pior, gente, é o ônibus estar cheio de gente sem querer ir para o mesmo lugar que você. Isso é um problema. Então está tudo bem. Se a pessoa não quer estar na mesma visão, na mesma missão, ela pode procurar uma outra igreja que ela se sinta melhor, não tem problema. O importante é que ela fique bem, seja cuidada com o Senhor, né, em outro lugar. Mas o fato é que, quando não está na mesma visão, gera problema. Uma coisa que o pastor Bruno sempre me ensina para a gente é uma visão dentro de outra visão gera divisão. Então, a gente precisa ter uma visão clara para onde a gente está indo, onde nós queremos chegar, amém? Para que as pessoas possam voluntariamente nos seguir. E o segundo ponto primeiro ponto, direção clara, né? Clareza na direção. Segundo ponto é o alinhamento entre discurso e prática. Como você tem vivido? Como você tem liderado? Não falo só numa célula, mas na sua casa mesmo, sua família. Você tem feito o que você fala ou você fala e faz o contrário? Como tem sido a coerência? Você tem sido uma pessoa coerente? Vou falar de novo do exemplo lá da viagem de casais. Vou citar esse exemplo. O Wander falou, na hora que ele estava dirigindo, na hora que nós saímos daqui na caravana, meu marido falou assim, nós vamos para a Serra de Tianguá, né?
a pousada, vamos para Ubajara, mas a gente passa na Serra de Tianguá. Então, nós vamos subir a serra, ok, gente? Então, ele falou que ia para a serra. E aí, todo mundo foi seguindo ele. E por que essas pessoas foram seguindo ele? Porque ele realmente estava indo para a serra. As pessoas, elas viam que tinham placas, Tianguá, Serra de Ubajara, Viçosa. Então, ele foi coerente, existia uma coerência no que ele estava falando. Ele realmente estava indo para onde ele disse que ia falar, que ele ia. Então, as pessoas foram seguindo. Se ele tivesse falado que ia para a Serra e tivesse indo para Fortaleza, o que as pessoas iam fazer? Iam ligar o GPS, com certeza, né? Iam ligar o Waze, ia dizer, para, está indo para o caminho errado, né? E não iam confiar, concorda comigo? Então, nós precisamos ter coerência. O nosso discurso tem que ser alinhado com a nossa prática. Será que as pessoas não estão vestindo a camisa porque a gente fala, porque o que a gente fala não é o mesmo que a gente faz? Pode ser. Pode ser isso. Lá em Mateus 7, 28 ao 29, fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Por que os discípulos de Jesus vestiram a camisa até o fim? Porque eles viram coerência no mestre deles. O que Jesus falava, Jesus falava assim, dá outra face, mas ele entregou o corpo inteiro, né? Jesus fala assim, perdoa 70 vezes 7, e ele foi crucificado para perdoar os nossos pecados, né? Então, ele era coerente, né? E tem uma curiosidade, existe uma geração, essa geração atual, né? Que a gente fala de Gen Z, né? Que é a geração Z, que é a geração dos adolescentes. Eles parecem que já vêm de fábrica farejando a hipocrisia. Eles sabem quem é que fala uma coisa e faz outra. É impressionante. Eu vi um grande líder falando sobre isso, e ele fala assim que nós, por exemplo, a minha geração, né? A minha geração, ela é a geração da novela, né? Da televisão, aquela coisa montada, preparada para mostrar tudo perfeito, né? Então, uma novela é gravada num estúdio com uma cidade cenográfica, né? Pelo menos eu me lembro desse tempo, que eu assistia novela na época. Hoje eu não assisto mais, glória a Deus, mas na época. Então, é tudo perfeito. E hoje não. Hoje essa geração é a geração dos stories, né? São pessoas falando, são pessoas reais, tudo bem, tem muita enganação também. Mas entenda uma coisa, tem pessoas que elas têm um discurso maluco nos stories, lá nas redes sociais, e a vida é tão maluca quanto o discurso. Se você for ver, tem pessoas que são muito seguidas, que falam cada atrocidade, mas que a vida delas é uma atrocidade. E é isso que atrai. É a coerência, isso que atrai. A pessoa fala e é aquilo, né? Então, essa geração que assiste os stories também, eles querem, na verdade, não é um líder perfeito, mas um líder verdadeiro, um líder transparente, né? Um líder de verdade, que tenha coerência. Tá? O terceiro ponto que nós precisamos ter para que as pessoas vistam a camisa é a constância. O líder, ele tem que ser previsível. Ele não pode ser imprevisível. Hoje eu vou falar com a minha líder, com o meu líder. Como é que ele está hoje, hein? Hoje ele não está bem. Não, acho que não vou falar não, porque hoje pode ser que ele exploda, né? Não está bem, choveu, fez sol, está calor. Enfim, nós temos que ter uma constância. Voltando lá a falar da viagem de casais, eu vou citar sempre esse exemplo, né?
O Wander, ele mantinha no carro, dirigindo, a constância. Ele não ia nem tão rápido, mas também não tão devagar, para que os carros pudessem acompanhar, né? Então, ele tinha uma constância. E, olha que interessante, a maioria das pessoas não se tornam líderes porque elas acham que precisam de habilidades pesadas, tipo serem formadas, PhD em teologia, ser um pastor, né? Então, eu preciso de um diploma, né? E, na verdade, o nome que a gente chama isso é hard skills. Não sei se vocês já viram esse termo, né? Hard skills são habilidades mais pesadas, né? Podemos dizer assim. É claro que essas habilidades elas são importantes, né? Para a gente chegar lá. Mas o que mantém você numa liderança, o que mantém são as soft skills. O que é isso, Luciana? Pelo amor de Deus. São as habilidades leves, que nós podemos dizer que são leves, né? Ouvinte, você ser ouvinte, paciente, ter inteligência emocional, ser constante, né? Resolver conflitos. Essas são as habilidades que vão te manter numa liderança, tá? É uma constância. Nós precisamos ser pessoas emocionalmente saudáveis para nos mantermos ali, tá? E o que faz continuar seguindo você é a sua constância emocional. Então, os seus liderados, né, as pessoas que estão aí à sua volta, elas precisam de constância, ver constância em você. Muitos de nós temos líderes assim no trabalho, né? Não sei se vocês já tiveram um líder que não era constante nas suas emoções, né? Eu tive uma liderança assim, que eu não tinha determinadas situações do trabalho que eu precisava resolver de um cliente, mas eu tinha que esperar uns 2 dias para poder falar com a gerente, com a gestora, porque ela não estava bem, porque ela estava gritando, ou porque ela estava batendo a porta, com raiva, com semblante muito, né? Então, isso é uma inconstância e é muito ruim líderes dessa forma, tá? Você não segue um líder assim. Você não quer seguir um líder dessa forma. A gente segue o do trabalho porque recebe a grana, né? Porque tem o salário no final do mês, a gente até segue aí esse líder, mas é bem delicado, né? O líder que a gente escolhe seguir, ele tem que ser uma coluna. Chova ou faça sol, ele está ali, constante. Amém? E o quarto ponto que a gente precisa ter para ser um líder, né, que as pessoas vão vestir a camisa, é um líder servo de todos, né? Em Marcos 10, 42 ao 45, fala assim: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Você sabia que a palavra ministro significa servo e ministério significa serviço? Tem países que têm o primeiro-ministro, né? Porque ele é para ser o primeiro servo. E quanto mais eu sirvo, mais eu engajo. Servir é a forma visível e prática de amor. Então, nós precisamos ser líderes servos. Amém? E o quinto ponto, é o quinto e último ponto, para a gente encerrar, é uma habilidade que nós precisamos ter. Olhar para frente e olhar para trás. Eu vou voltar ao nosso exemplo da viagem.
Na viagem, o Wander tinha que fazer um cálculo. Quando a gente estava lá dirigindo, né, indo para o passeio, ele tinha que fazer um cálculo da distância dos carros, né, da velocidade que ele estava indo, porque ele precisava chegar na pousada no horário, né? E ele precisava ver se estava todo mundo aqui atrás, se estava todo mundo no mesmo caminho, se estava todo mundo ali próximo, se ninguém tinha ficado para trás, né? E aí teve uma vez, ele estava olhando direto para o retrovisor e teve uma hora que o sinal fechou lá, a gente passando por dentro de uma cidade. O sinal fechou e ele pensou assim, vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí ele, passou. Só que só ele passou. Os outros carros ficaram atrás. Para ele deu tempo, mas para os outros não deu. Então, às vezes, nós somos líderes que... Será que a gente não está indo muito rápido? E o pessoal não está conseguindo acompanhar? Nós precisamos olhar para trás e ver se não ficou ninguém lá atrás. Olhar no retrovisor. Nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos uma missão, nós queremos chegar lá, mas com todo mundo junto. O nosso passeio que a gente fez, a gente tinha que chegar lá, a gente ia para a pousada, o horário lá, tal. Todo mundo ia para o mesmo lugar, ia curtir ali, mas o Wander precisava chegar, nós precisávamos chegar, mas todo mundo tinha que ir junto. Todo mundo tinha que chegar junto. Então, a gente precisa ter cuidado sobre isso, né? A gente olha para frente para desviar os obstáculos, para desviar o perigo, focando no alvo, rumo ao nosso destino, que é Cristo. Amém? Mas nós também temos que olhar para trás, sem deixar ninguém de fora. Nós precisamos ser pacientes. Ter paciência. Nem sempre a minha velocidade é a sua velocidade. Nem sempre o seu entendimento é o meu entendimento. A Bíblia ela fala que nós devemos suportar uns aos outros, né? Ter paciência com os imaturos. Pessoas que são novas na fé. Pessoas que estão chegando agora na igreja, né? Nós precisamos ter esse cuidado. Porque quando Jesus voltar, ele não vai querer levar só os líderes top das galáxias. Ele quer levar toda a igreja. E nós, como líderes, somos responsáveis, né, por essas pessoas. Nós somos responsáveis pela igreja, né, pelo corpo de Cristo, pelas pessoas que chegam. E recapitulando, vamos só recapitular aqui rapidinho. Como liderar pessoas que vestem a camisa, para que as pessoas se engajem, para que as pessoas estejam com a gente. Nós precisamos, primeiro, ter uma direção clara. Não tenha medo de comunicar sua visão, seus valores, né, o propósito da igreja. Segundo ponto, um alinhamento entre discurso e prática, sejam coerentes. Terceiro ponto, constância, seja um líder emocionalmente saudável, um líder previsível. Quarto ponto, tenha a cultura do servir, seja sempre o primeiro a servir. E o quinto ponto, olhe para frente e para trás. Cuidado com a sua velocidade, seja paciente e não deixe ninguém no caminho. Amém? Aleluia. Amém. Eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé, né? A gente orar.